Consegue ver direitinho as telas aí? Uhum. Tá de boa, dá pra ver de boa, professor. Deixa eu ver uma piorzinha aqui. Essa aqui é difícil, hein? Dá para ver? Dá pra ver direitinho. Tá bom. Oi, Vitor. Tá bom? Não tô te ouvindo. Não. Não, você tá com o fone ligado ou você tá com o HDMI ligado, tira o HDMI que o som tá indo para algum lugar. Alguma coisa assim. Ou tá com o som baixo. Não, não pode ser. Vocês estão ouvindo ele? Não, também não. Não tô ouvindo, não. Sai e entra de novo, Vitor. Agora você desligou. Pessoal, boa noite. Vamos dar só uns minutinhos, a gente já começa, tá? Não vamos enrolar, não. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor.
Ô, Débora. Pode pôr no grupo lá que eu aceito até dia 20 trabalho, tá? Eu arrumei um problema para minha cabeça, eu não vou conseguir ver antes mesmo. De nada. Depois você coloca. Bem. Boa noite a todos e a todas. Está gravando. Bem-vindos, então, a esse diálogo. Esse é o terceiro diálogo da série e eu escolhi esse tema. Não tem uma lógica muito didática, não. Eu escolhi esse tema porque houve uma demanda aí eu tive que... Achei interessante estudar isso e aí eu resolvi fazer, né? Então, assim, não está muito... Não tem uma ordem. Daqui para frente vai ter ordem, mas até então não tem ordem, não. Então, mas é importante também porque eu queria falar algo que fosse direcionado aos veteranos, né? Aqueles que estão para sair daí, para entrar no mercado de trabalho e precisam ouvir algumas coisas que eu pretendo falar aqui. Mas, obviamente, quem já faz estágio, né, quem já trabalha, temos alguns convidados aqui também, vai perceber algumas coisas que eu estou falando aqui. Lá, nas nossas disciplinas lá atrás, eu falei da gerência de projeto. Eu falei que a gerência de projeto é um dos pilares da sustentabilidade do meu ponto de vista, né, junto com certificações ambientais e desempenho da construção civil. Mas a gente falou muito pouco, só apresentou ali como é que era, tal, e ficou por isso mesmo. Agora, eu pretendo falar da gerência de projeto, do gerenciamento de projeto, da gestão de projetos, se quiserem, qualquer um desses aí é aceito, mas a tradução ipsiliteris é gerenciamento de projeto mesmo, já num contexto mais bem estruturado, ou seja, eu vou mostrar como eu vejo a construção civil, como está escrito aqui, né, hoje, atual. Vou apresentar novamente a hipótese da sustentabilidade para a gente tentar entender o que eu acredito, ou onde eu acredito que a gerência, né, o gerenciamento de projetos se encaixa dentro da questão da sustentabilidade na construção civil. E depois nós vamos falar do gerenciamento de projeto, tal como ele é prescrito no Instituto de Gerenciamento de Projeto, que foi o organismo que criou, né, que desenvolveu essa metodologia. E aí depois nós vamos tentar aplicar na construção civil. Eu espero, então assim, eu faço questão, né, eu só inventei esse negócio aqui porque eu gostaria que isso fosse um diálogo, se fosse para fazer monólogo, né, gravar e publicar, eu faria diferente. Mas eu gostaria de conversar, que vocês trouxessem as suas, obviamente, questões e contribuições, até para a gente poder crescer junto também, né? É uma coisa que eu também quero aprender coisas novas aqui dentro. Notem que eu estou falando de algo que a gente não elabora muito em disciplina, né? Então essa também é a ideia do diálogo, não ficar repetindo coisas que a gente já fala lá, tá? Apesar de ter convidados aí que não têm disciplina comigo, né? Muito bem. O Instituto de Gerenciamento de Projeto, PMI, ele criou essa metodologia. E ele desenvolveu um guia com 700, 800 páginas que concentram toda essa metodologia num único texto, que é o texto PMBOK, que a gente chama, né? Que é o guia de conhecimento em gestão, em gerenciamento de projeto. Né? O guia que tem um corpo, um conjunto de conhecimentos que são aplicados ao gerenciamento de projeto. Ele já está na sua 7ª edição, lançou agora em agosto, não, lançou em julho, se eu não me engano, em agosto já seria traduzido para as outras línguas, né? Mas ele não está ainda sendo vendido direito. Mas ele custa aí, acho que uns $300, esse livro, né? Em papel, pelo menos. Em PDF, acho que é mais barato.
Mas eu tenho a 2017, a versão anterior, a sexta, e todo esse texto que está aqui está baseado na versão 6. Eu não sei o que mudou da 7 para cá, mas assim, muda algumas coisas só, tá bom? Então, tudo que eu estou falando aqui vale para 6, e talvez tenha tido algumas pequenas diferenças. Daqui a pouco a gente aparece um texto aí, o que mudou da 7ª para a 6ª edição. Muito bem. A situação atual da construção civil, do meu ponto de vista, está assim, ó. Ela é uma das atividades mais representativas do PIB. O que significa isso? Que ela, em crise, a construção civil, o volume da construção civil, representa aí 8% das riquezas produzidas no país, no Brasil. E quando está em crescimento, né, ela chega a 12%. Quando a parcela do Constru Business equivale a 12% do PIB nacional, a gente pode ter certeza que está num crescimento de 3% ao ano. Coisa que aconteceu lá para 2014, 15, 16, acho que até 2017. Aí 2018 deu uma quebra. Bom, então veja que ela é representativa, né? Ela tem força, ela gera riqueza, mas é um setor industrial mais atrasado tecnologicamente que existe. Os maquinários são arcaicos, os processos são artesanais do ponto de vista ruim, né? Artesanal do ponto de vista de ineficiente, de muito consumidor, gera muito resíduo, aquela coisa toda. E também é um dos setores industriais que mais gera resíduo, né? Ele é da ordem de, sei lá, na época de crescimento, aí, de aceleração da economia, em que a construção está acelerada, ela produz aí cerca de 55% do volume de resíduos urbanos é da construção civil. Então, veja, ela produz muito resíduo, ela é muito atrasada, e por isso que ela produz tanto resíduo, né? Ela desperdiça muito, né? E produz aí 55%, que acaba com a vida útil dos aterros que são utilizados ainda hoje para esconder os nossos resíduos. Ela é uma grande consumidora de energia elétrica e água, não só a construção civil, propriamente dito, mas toda a operação, né, das edificações também consome energia, e ela eu acho que os números são da ordem também de 50% a 60% da energia consumida no planeta está associada à energia das edificações, da construção civil. A água eu não lembro do número, não. A administração da construção civil é horrorosa, ela é rudimentar, ela é, assim, da pior espécie. Um administrador de obra e nada é quase a mesma coisa, né? Para vocês terem uma ideia do nível rudimentar em que as coisas são feitas em termos administrativos na construção civil. Também é uma das causas da geração de resíduo, uma das causas da ineficiência, uma das causas do alto consumo de energia, recursos naturais e água, né? É o maior consumidor de recursos naturais do planeta. Então, a produção da construção civil consome muitos recursos naturais. Só estou mostrando como é que ele está, do meu ponto de vista. Alguns eu tenho número, outros não. É uma atividade, um setor industrial que tem muito lobby, tem muita gente, muito deputado, muita gente, muito político amarrado. Talvez até, não sei quanto, sim, exatamente, mas muito próximo da bancada ruralista. Então, tem mais ou menos, não são os mesmos, mas tem mais ou menos a mesma quantidade de força, os lobbies, né? E ela também é constituída por muitos monopólios. Então, o domínio do cimento está em poucas mãos. O domínio do aço está em poucas mãos. O domínio da madeira também não está tão bem distribuído assim, né? Então, isso gera vários problemas que já foram relatados aí em cima. Então, esse, na minha opinião, é o panorama da construção civil. Está errado. Então, do meu ponto de vista, só vai dar certo as empresas da construção civil, que vão ser os seus empregadores ou as suas próprias empresas, aquelas que tiverem pautada nesses 3 elementos, que eu não vou ficar desenvolvendo muito, porque não é o caso. Quais são os 3 elementos? Fazer obras com desempenho,
Na minha época, um engenheiro ele fazia a obra, mas nem se preocupava com quem ia usar ela. Né? Então, as escolhas eram escolhas assim estruturais, construtivas, não tinha nada de social, tinha um pouco de econômico, né? Mas não tinha desempenho mesmo, não tinha. Né? Então, assim, funcionalidade, a construção civil não tinha muito. Ainda não tem muito, né? Mas está melhor. Né? E agora nós temos aí uma série de normativas que estão tentando pautar a importância do desempenho das construções, né? Porque tá cada vez mais caro o objeto construído, então está cada vez mais importante eu construir algo que dure mais, que tenha menos manutenção, que tenha mais habitabilidade, que são as coisas que tem dentro dessa norma de desempenho que a gente já estudou. Né? As certificações ambientais, como um guru, digamos assim, né, um guru orientador das nossas posturas éticas, ambientais, sociais e econômicas, né? Então, seguir os checklists das certificações ambientais, elas também vão orientar caminhos melhores, boas práticas, né? Só que, veja, só as boas práticas das certificações ambientais não é o suficiente para garantir qualidade, porque em várias boas práticas das certificações ambientais não está indicado qual é o desempenho necessário. Entende? Então, precisa unir o que os desempenhos prescrevem e o que as normas, as certificações ambientais também prescrevem, para que ambos, juntos, em paralelo, fortaleçam um ao outro. E, por último, o terceiro objeto é o objeto da nossa fala de hoje, da nossa conversa de hoje, que é a gerência de projetos. Já que a construção civil tem uma administração super rudimentar, né? No geral, nós estamos falando, tem empresas boas, sim, né? Mas tem empresas zero administração, zero gestão, e isso causa muito problema de retrabalho, de desperdícios, né, de queda na qualidade, aumento nos custos, né, que piora o produto final da construção civil. Então, praticar uma boa administração pode ser um dos 3 pilares, né, junto com ter um norte bem definido pelas certificações ambientais, procurando o desempenho das normas de desempenho. Se eu fizer uma boa administração de obra, essas 3 coisas juntas vão garantir a sustentabilidade da construção civil, na nossa opinião, que passa por um planejamento, né? Então você tem que fazer o planejamento, planejar a sua edificação, vamos pensar assim, simplificando, planejar a sua edificação baseada nas questões econômicas, sociais e ambientais que estão ali no contexto daquela construção, daquela edificação. Mas tem, obviamente, processos iniciais, né? Quem que demanda esse projeto? Quem que demanda essa construção? Quem que quer? Qual que é o cliente? Quais são as leis federais que regulamentam isso, né? Que dizem o que pode e o que não pode fazer? As APPs, aquilo tudo que você já sabe, são leis que estão lá em cima que regulamentam. Uma sondagem, ela regulamenta o que pode e o que não pode ser construído naquele lugar. Então, tem sempre processos iniciais, como, por exemplo, o contrato. Olha que você não vai sair planejando uma obra se você não assinar um contrato, né, ou como contratante ou como contratado. Então, existe um processo inicial, partido finalizada essa inicialização, você parte para o planejamento, planejou, parte para a produção, produz a edificação, produz a infraestrutura urbana, produz a construção civil e finaliza o processo de produção. Aí vai para a operação, opera 30 anos de vida útil, 50 anos de vida útil, seja lá quanto for, com as suas devidas manutenções, e depois, hora que acaba o prazo, né, a vida útil, você só tem que descartar. Então, esse é o processo natural da construção civil, e se a gente aplicar esses 3 elementos, desempenho, certificações ambientais e gerência de projetos, em todas essas etapas, a gente está garantindo, na minha opinião, a sustentabilidade na construção civil. Mas hoje nós vamos falar só dessa parte aqui, ó, né? Só para falar de como a gente pode melhorar a gestão dos projetos,
de arquitetura, projetos ambientais, dos planos, dos planejamentos, de várias naturezas, plano diretor, plano de drenagem, plano disso, plano daquilo outro, né? E a construção propriamente dita, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar projeto, né, dizer como é que o PMI, né, como é que o Instituto pensou, porque já que ele desenvolveu metodologia de gerenciamento de projeto, nós precisamos entender o que ele acha que é projeto, para ver se encaixa bem. Nós vamos falar do papel da coordenação de projeto, isso é muito importante, vocês como profissionais top, né, de escola boa, né, de estudo mais profundo, digamos assim, vocês precisam assumir o papel na sociedade. E papel de coordenação vai cair no colo de vocês, pode ter certeza. Tá? Então vamos falar um pouco sobre isso. Aí nós vamos pegar e falar do gerenciamento de projeto. O que é, como funciona, o que o Instituto já desenvolveu, né, metodologicamente a respeito de gestão de projeto. E depois nós vamos aplicar na construção civil. Essa é a ideia. Nós vamos falar dessas 4 partes aqui, meio que numa sequência. Tá? Primeiro, conceituando projetos. Quais são os princípios para entender um projeto? Quais são os elementos, né, a viagem histórica que a gente pode fazer? Tudo um slide só cada um, tá? Não vou viajar muito nisso, não. Qual é a viagem histórica que a gente pode fazer para reconhecer a importância disso? Né? O que são realmente, então, projetos para o PMI, para o Instituto? Vou chamar sempre de Instituto só, tá? E aí, apresentamos o conceito de gerenciamento de projeto para depois especificar o que é a metodologia de gerenciamento de projeto. Essa é a ideia. Bom, o princípio básico é que esse PMBOK, eu chamo de PMBOK, né? Ele é um conjunto de informações que é um compilado, tá? Pensa assim, é um compilado de informações de diferentes naturezas que já colocam ali as práticas tradicionais, aquilo que já é feito há muito tempo, que já está dando certo, e coloca ali também um conjunto de práticas inovadoras, mas todas elas reconhecidas. Reconhecidas por quem? Pelo Instituto. Reconhecidas assim, ó, vai por aqui que dá certo. Vai por aqui que dá certo. Ou, essa daqui é uma prática inovadora que já tem dado certo nesses contextos aqui. Então, o guia, como o próprio nome diz, é um guia. É um elemento que te orienta, né? Que te coloca num caminho. Lógico que você pode dar umas escapadas transversais, né? Mas se você entender que ele já é um corpo de conhecimento do tradicional e do inovador já reconhecido, é bom ficar atento a ele sim. Né? E eu falo isso porque muita gente na construção civil aí acha que precisa gerenciar, mas não precisa ter um método. Pode ser com muito trabalho. Eu até acho que muito trabalho ajuda bastante, mas ele não torna eficiente, não torna o uso dos recursos humanos, financeiros, físicos, tão eficiente assim como seguir um guia como esse tornará. Então, e ele também tem um código de conduta também, né? Ele tem lá escreveram lá um código de conduta que eu nem trouxe aqui, mas está no site deles lá, meio que mostrando as éticas envolvidas, né? Quem que tem as responsabilidades disso, daquilo outro, então quem não pode atravessar as responsabilidades do outro, né? Então está escrito tudo lá para também orientar. É um outro guia, não está dentro do próprio guia, mas é um outro guia adicional aí, tá? Falando da história, vamos fazer uma pequena viagem aqui, né? De alguns exemplos que, assim, acho que a gente consegue entender que houve uma necessidade de planejar, de gerir, né? Se não teve um planejamento inicial, o planejamento foi construído junto com a coisa, porque foi necessário. E aquilo que não foi bem planejado ou não planejado, deu problema. Então, se você pega as pirâmides de Gizé, do Egito, elas levaram 20 anos para ser construídas, foram necessários 30 mil trabalhadores, a grande maioria escrava e braçal, né?
Mas ele já tinha lá, por exemplo, eu não trouxe muita coisa, não, mas eu trouxe alguma coisa para falar sobre cada um. Por exemplo, eles já tinham lá um rodízio, os braçais tinham que fazer um rodízio, né? Ele trabalhava numa determinada atividade braçal, mais intensa, de 3 meses, aí ele era levado para outro lugar. Isso já é politicamente incorreto, eu entendo, mas ele é uma forma de gerir recursos, né? Tinha arquitetos, para quem já leu alguma coisa na história, tinha arquitetos, tinha contadores, né? Tinha uma série de profissões, além da galera dos escravos, né, que faziam o trabalho mais braçal, tinha um conjunto de profissionais para conseguir fazer essas pirâmides em 20 anos. E é lógico que a gente já ouviu falar que elas são marcos da construção civil, porque tem muita qualidade ali. Então a gente entende que houve um bom planejamento, né? Assim, houve um planejamento distribuído no tempo bastante adequado. Os Jogos Olímpicos a gente coloca aqui, porque recentemente quem conseguiu ver alguma coisa deve ter percebido a dificuldade de se planejar Jogos Olímpicos, né? Em 2 semanas tem que ter uma quantidade de atividades tão grande que precisa de uma logística, que precisa de voluntários, né? Então a gente vê que houve, sim, a gente não sabe como é que foi a organização, mas pela fala da coordenadora lá dos Jogos, esqueci o nome dela, a japonesa que discursou lá, ela agradeceu as pessoas, agradeceu o trabalho. Então, ela citou a importância de cada um dos segmentos que foi usado, digamos assim, no planejamento e na execução dos Jogos Olímpicos, né? E no controle para tudo dar certo, né? Assim, pouca coisa deu errado. Eu sinceramente, eu não via do Brasil para dizer se foi melhor ou pior nesse sentido de planejamento. Acho que deve ter sido melhor, mas também o contexto é diferente, né? A Grande Muralha da China também foi uma obra que levou aí quanto tempo? Não lembro agora. Acho que foram, esqueci agora quanto tempo foi para construir isso, mas 300 mil trabalhadores foram mobilizados para fazer esse grande trabalho de construção, e é óbvio que tinha materialidade, recursos humanos, etc., insumos, né, alimento, essas coisas que precisou ser gerenciado. O Canal do Panamá, que é só olhar na qualquer site de grandes construções, vocês vão ver a importância do planejamento na construção de algo tão grandioso, já numa era mais moderna, né, como o Canal do Panamá. Bom, e tem vários outros exemplos aí na área de construção. Mas aí, assim, fazer um aplicativo, um software desse que a gente usa também, precisa de um planejamento. É preciso saber o que se requisita, o que pode, o que não pode, com determinadas linguagens, o que precisa buscar, o que precisa criar, o que precisa importar, o que precisa conectar para que um aplicativo dê certo, né? E colocação da estação espacial em órbita também é outro projeto. Então, veja, esses projetos todos, esses exemplos, tem construção, mas tem planejamento, tem gestão, tem evento, tem um monte de tipos de projetos diferentes, tá? Para a gente tentar entender o que é um projeto. Para o PMI, para o Instituto, um projeto é um produto, serviço ou resultado único. Não é um produto em massa. Não é fabricar uma Coca-Cola. Isso não é um projeto, né? Pode ser um projeto a implementação de um novo produto pela Coca-Cola. Mas depois que ele foi implementado, o projeto acaba. Ele não continua, entende? Então, o projeto é aquilo que quem é da engenharia e da construção civil, né, da engenharia, pode ser ambiental, não tem problema. Projeto é aquilo que vocês têm começo, meio e fim. E quando chega no fim, tem um produto ou um serviço como resultado. Então, essa é a definição principal, uma das definições do que é projeto para o Instituto. Ele também diz que um projeto é um empreendimento temporário. Então, ele tem começo, meio e fim, então ele tem um prazo de um ciclo de vida no tempo, né? Não significa que é curto, não significa que começou agora tem que terminar daqui a pouco, não. Pode ser um projeto longo, mas ele tem
ele é temporário, ele vai fatalmente terminar. Em algum momento vai ter um produto que, ao ser entregue, ele finaliza o projeto. Um projeto para o PMI também, para o Instituto, é algo que modifica o status de alguma coisa. Quando você faz um projeto, você também tem a intenção de modificar, né? Você quer reorganizar uma empresa, você vai criar um projeto para reestruturar a empresa, aí você começa logotipo, marca, produtos, inserção no mercado internacional, blá, blá, blá. Você coloca um monte de coisa para que, quando terminar a implementação do projeto, a sua empresa saia daqui e se encontre em outro lugar. Tem a ver com o plano de negócio também, a visão econômica do Instituto. Os projetos permitem a criação de valor de negócio, valorizam as coisas. Não vou viajar muito nisso, não. Tá? E esses benefícios que o projeto entrega, eles podem ser materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis. Então, isso tudo está lá no PMBOK, tá? Para a gente tentar entender. Um projeto também, deixa eu ver aqui. Um projeto também, ele tem que ter um start. Alguma coisa dá o start nele. Ele não é auto-inflamável, entende? Então, isso é uma visão importante, porque é importante entender quem está startando esse projeto, ou quais são os agentes que estão startando esse projeto. Isso é muito importante do ponto de vista administrativo, né? Dá nome aos bois, dá a responsabilidade para os demandadores. Então, é muito importante. Um projeto, como está desenhado aqui, ele pode ser criado porque há requisitos legais para ser cumprido, ele pode ser simplesmente um pedido de um cliente, né, que é o caso da arquitetura. Um cliente chega para você e fala: eu quero um projeto da minha residência. Então, isso starta o projeto. Né? Um projeto pode ser para criar melhorias de alguma coisa, melhorar, renovar um produto, mesmo que seja uma Coca-Cola, por exemplo, né? Ou um projeto pode ser simplesmente uma estratégia de negócio. Não tem a ver com produto novo, mas tem a ver com uma inserção nova de produto. Essa é a visão do Instituto, tá? E, por fim, se essa é a visão do Instituto, o conceito de gerenciamento de projeto é esse aqui. Ó. Gerenciamento de projeto é a aplicação desse conjunto, desse corpo de conhecimento, habilidades e ferramentas, porque o PMBOK ele dá uma série de instruções sobre as habilidades necessárias, ele dá uma série de ferramentas, né, de processos, de metodologias e técnicas para que vocês executem as atividades do projeto, né, seja ele da construção civil ou qualquer outro, né, mas nós vamos tentar direcionar para a construção civil a partir dos próximos slides. E o gerenciamento de projeto é realizado através dessa integração, né, dos processos de gerenciamento de projeto. O PMI, ele sempre de uma forma eficiente, ele então busca a eficiência. Porque se não fosse essa demanda de fazer melhor, a gente não estaria nem conversando sobre isso aqui, certo? Se a gente entende que a construção civil ela é mal administrada, a gente está tentando dizer, então, como criar uma forma eficiente e eficaz, né, que faça essa gestão. Né? Tá? Bom, e aí, qual é a figura importante em todo projeto, segundo o Instituto? É a figura do coordenador. O coordenador de projeto é aquele que coordena uma série de gerentes diferentes. Porque cada gerente tem uma habilidade diferente, está ligado a processos diferentes da produção do projeto, mas precisa ter uma figura de um coordenador. É aquele cara que, ou aquela cara, né, aquela pessoa que tem essas habilidades aqui, ó. Liderança, eu vou fazer de trás para frente que eu acho que fica melhor. Liderança, ela é capaz de construir as equipes de uma forma eficiente, ela é capaz de dar a motivação necessária para as equipes funcionarem, ela é capaz de organizar os trâmites da comunicação, ela é capaz de influenciar as equipes, né, para trabalhar melhor, ela
tem o poder, né, e a capacidade de tomar decisões, não é qualquer um que faz isso, não, pode parecer bobo, né, é só dar poder que toma decisão, não é assim, não, né? Tem consciência política global dos objetivos daquele projeto, coisa que alguns gerentes específicos não têm, ele só tem conhecimento daquele objetivo da gerência dele, e não do todo do projeto. Então, o coordenador de projeto ele tem essa visão mais ampla. O PMI o Instituto faz até uma analogia interessante com o regente, né, o maestro de uma orquestra. Ele é aquele cara que consegue ver ali dentro daquilo que ele está regendo, né, orquestrando, como é que ele vai dispor os músicos e os instrumentos diferentes. Não é assim, não existe um folheto que coloca sempre igual. Né? Então, existem arranjos diferentes, relacionado a quê? Ao produto, às músicas, ao tipo de música, né? Se é clássica ou qualquer outra coisa, então tem arranjos diferentes, e ele sabe fazer isso. Ele é responsável pela equipe, então, assim, ele se der errado, a culpa é dele. Se der certo, o mérito é dele também. O mérito da coordenação. A culpa não é só dele, mas ele, como ser coordenador, ele que leva a bomba. Né? Assim como ele leva também os louros quando isso dá certo. Né? Bom, e aí ele também tem conhecimentos e habilidades mais gerais, né? Ele não precisa. A gente até imagina que um maestro sabe tocar todos os instrumentos, mas ele não sabe. Ele até entende bem música, tal, né? Consegue rabiscar uma coisinha aqui, um violino, um acorde, um sopro, uma percussão, tal, mas ele não sabe tocar todos os instrumentos. Mas ele não precisa saber tocar todos os instrumentos. Ele deve entender minimamente sobre eles para orquestrar. Então, essa é a figura da coordenação de projeto. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, vocês serão gestores de projeto. Não é só a minha opinião profética, não. Se você olhar para os egressos, a gente tem bastante gente nessa área. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. No anterior, no slide anterior. Esse gestor de projetos, ele pode ser confundido com gestor de recursos humanos, de pessoas, ou não tem nada a ver? São completamente diferentes. O gerente de recursos humanos é o violinista da orquestra, entende? Uhum. O coordenador é o maestro. É aquele que comanda tudo, aquele que tem uma visão global, aquele que tem os objetivos gerais na cabeça dele, entendeu? O gerente de recurso, nós vamos ver, ele é uma pequena parcela. E, na minha opinião, dependendo do projeto, ele nem é o mais importante. Às vezes ele é um dos últimos, dependendo do projeto. Então, todas as gerências, elas têm importâncias, mas elas têm importâncias relativas. Dependendo do projeto, o recurso humanos é importante. Dependendo do projeto, ele já não é tão importante. Passa a ser a gestão de custos mais importante. Ou a gestão de riscos, ou a gestão de qualidade, entendeu? São várias gerências diferentes. E quem sabe tudo isso? Quem que delimita, quem que coordena, quem que dá o poder, né? Quem que pondera esse poder? O coordenador de projeto. Porque ele sabe o que o projeto precisa, né? Não é só uma pessoa só, ele tem assessores, tal, ele ouve as pessoas, não é assim também militar, né? Hierárquico. Ele tem. A gente vai chegar lá. Mas as várias gestões são diferentes, tá? Então, olha só, o Instituto também, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O Instituto também também estipulou que o gerenciamento de projeto pode ser dividido em 5 etapas, que inclusive é a mesma que está aqui, ó. Se vocês lembrarem desse slide aqui, ó, esse slide aqui, ó. Início do processo, planejamento, produção, fim do processo, operação e descarte. Bom, vamos voltar lá porque a gente está falando agora. O Instituto diz, olha, um projeto precisa ser dividido em 5 grupos de processos, porque tem os processos de iniciação do projeto, aí depois tem um conjunto de processos de planejamento, aí depois tem um conjunto de processos de execução, de realização propriamente dita do projeto, e tem o
conjunto de finalização do projeto. Em algum momento tem que bater o martelo, ó, aqui acabou. Não pode ficar solto. Tem que fechar a conta, passar a régua, finalizar o projeto. E permeando tudo isso, tem os processos de monitoramento e controle, que perpassam praticamente tudo. Tá? Então, o PMI colocou essa metodologia. Mas, professor, o que você está falando? Por que você está falando isso? Eu estou falando para que vocês percebam que a construção civil precisa desse entendimento para dar certo. Senão, é a gestão rudimentar que nós estamos falando. Sabe aquele bombeirinho que chega na obra e fala assim, ô, o que tem para hoje aí? O que está dando problema aí que eu preciso resolver? Qual o problema que eu preciso resolver? Essa é a visão que a gente costuma ter. E não... O gerente podia ser diferente, ele podia chegar lá e falar, e aí? Quais são os processos para hoje? Não o que está dando errado, mas o que eu preciso fazer hoje, realizar hoje, para a coisa funcionar eficaz e eficientemente. Entende? Eu preciso fazer o pedido do concreto para a semana que vem. Por quê? Porque se eu não fizer o pedido hoje, não chega a semana que vem. Se eu deixar para fazer a semana que vem o pedido, não vai chegar a semana que vem, vai chegar na outra. Aí já atrapalhou o prazo, já atrapalhou o custo, já atrapalhou recursos humanos, atrapalha tudo. Então, isso não pode acontecer. Isso acontecendo gera o que acontece agora, uma gestão ruim e uma ineficiência. Os custos programados não são cumpridos, eles sobem, etc, 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 etc. Então, esse gráfico aqui é tudo de lá, hein? Eu não peguei praticamente. O que eu peguei de fora, eu vou falar para vocês, mas tudo que está aqui vem lá do PMI, até agora. Tá? E ele define o ciclo de vida do projeto. Ó, tem o início e o fim. E tem a organização, ou o planejamento, e tem a execução. E permeando tudo isso, tem o monitoramento, que não entra no ciclo de vida do projeto, né? Não precisa entrar. Mas os 5 processos que ele fala, sim. Tem os processos de iniciação, planejamento, nós vamos ver daqui para frente. E o PMI, o Instituto, no PMBOK, ele desenvolveu 10 áreas. Quem que perguntou? Quem que fez a pergunta aí? Seja lá quem fez a pergunta, eu estou respondendo para você. Recursos humanos é uma das 10 áreas do conhecimento. Fui eu, professora Thaís. Fui eu, professora Thaís. A Thaís. Thaís. Do segundo. Então, o recursos humanos é uma das 10 áreas de conhecimento que já estão inseridas nesse PMBOK. Tem 10. RH é um deles. Então, veja, essas 10 áreas, elas têm que permear todos os processos, seja ele de inicialização, planejamento, execução, controle e monitoramento ou finalização. Lógico, tem alguns processos que entram mais numa e processos que entram mais noutra e processos que não... Desculpa, área de conhecimento que entra mais numa e entra menos na outra. Isso é normal, né? Mas é importante a gente ponderar, entender e quantificar a importância de cada uma das áreas de conhecimento em cada um dos grupos de processo e cada um dos processos dentro do grupo. Tá? Daqui a pouco nós vamos começar a falar da construção civil. O que tem aqui embaixo? Então. E a metodologia do PMI é trabalhar assim, para ser eficiente, eficaz, ele sempre trabalha assim, ó, qualquer atividade precisa de entrada e vai gerar uma saída. Qualquer processo vai precisar de entradas, o processo vai trabalhar com essas entradas, insumos, vai trabalhar com essas entradas e vai soltar um produto no final. Partindo desse princípio, você fica claro que você tem que entender quais são os recursos, né, os insumos necessários, quais são os processos necessários para trabalhar em cima dos insumos para gerar os produtos que eu quero, que eu preciso. Então, é uma metodologia bastante simples, óbvia, do ponto de vista filosófico, mas que a gente não faz. E se não faz, não adianta ser óbvio. Óbvio que não é feito, não é nada. Então, eles colocaram isso, mas não é tão simples assim, né? Tem mais processos, está mais elaborado, né? O corpo do conhecimento já está bastante evoluído. Se vocês lerem lá o PMBOK, vocês vão aprender muito sobre gerenciamento. Eu gosto muito desse gráfico aqui que mostra exatamente
Exatamente não. Mostra mais ou menos como é que os grupos diferentes, né, os 5 grupos, né, como que os processos de iniciação, os processos de planejamento, os processos de execução, de monitoramento e controle e os processos de encerramento conversam entre si. Então, pensa que aqui, ó, é o início do projeto. E aqui é o fim do projeto. Então, no início do projeto, os processos necessários para inicializar o projeto estão bombando. Vão crescendo, crescendo. Chega uma hora que eles começam a diminuir, né? Em algum momento aqui, que não é imediato, eles finalizam. Fecham-se todos os contratos, contrata todas as pessoas, estuda-se todas as leis, etc. Tal, fecha os processos de iniciação. Mas, ao mesmo tempo que começam os processos de iniciação, os processos de planejamento vão também sendo desenvolvidos. Chega uma hora que os processos de execução, que vão sendo desenvolvidos mais lentamente, porque é óbvio que eu preciso planejar para executar, mas não significa que eu preciso terminar todo o planejamento para sair executando. Isso não é eficiente, né? Colocar em cadeia, primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra, depois eu faço outra, no mínimo, não vai haver eficiência de prazo. Entende isso? Eu posso começar o projeto, posso definir umas coisas, posso partir para aprovação do projeto na prefeitura, vamos pensar assim de uma forma mais simplista, mas eu já posso soltar os projetos de fundação, etc., e já começa a fundação lá na frente. Já vou executando também. Só que eu não consigo depois acelerar demais a fundação, começar a estrutura sem o projeto estruturado. Então, tudo isso tem que andar orquestradamente. Entende isso? Quem que faz isso? O gerenciamento de projeto. Quem comanda isso? O coordenador de projeto. Ah, mas o coordenador de projeto é sempre... O gerenciamento de projeto sempre precisa de 30, 50, 100, 200 pessoas? Não. Você pode ser um engenheiro, um arquiteto solitário, desses que produz a obra sozinho, mas praticar essas coisas. Só que aí você vai ser o seu gestor de RH, você vai ser o gerente de recursos, você vai ser o de custo, você vai ser o gerente que define a qualidade, você vai ser o gerente que define o prazo, você vai ser o gerente de tudo. Se você conseguir fazer isso de uma forma eficiente, beleza. Dá para fazer isso? Dá. Se o projeto for simples, não precisa de tanta gente. Agora, se o projeto for complexo, você concorda comigo, Thaís e galera, que se você tiver um projeto muito complexo, cuja importância do RH é alta, você não vai fazer você mesmo a gestão do RH. Você contrata um especialista. Ó, você quer quanto aqui para ser o meu gerente de RH? Ah, eu quero tanto. Ah, eu vou contratar uma empresa especializada em RH para trabalhar no meu projeto. Vou contratar um coordenador, vou contratar um gerente de custos, por exemplo, alguém que trabalha com custo na área da construção civil. O cara é especialista, se isso for importante. Mas vou pagar ele, então é importante, tem que ser importante o suficiente para valer a pena pagar. Só que vocês vão trabalhar com obras grandes. Essa é a perspectiva, entendeu? Se não imediatamente, a ideia é que isso se desenvolva. Entende isso? Então, eu gosto muito desse gráfico. Quais são as áreas do conhecimento que já estão descritas nesse guia até a versão 6, por exemplo? Não sei se aumentou, mas até a versão 6 tinha 10. O que acontece? Você sendo um coordenador de um grande projeto, vamos pensar assim, agora já vamos começar a falar de construção civil, que permeia também modificação ambiental. Tem alguns convidados da engenharia ambiental. Então, veja, se eu sou o coordenador de um projeto grande, por exemplo, um parque urbano. Um parque urbano. Por exemplo, vamos pensar assim para ficar mais fácil. Acho que fica mais fácil. Eu vou precisar de um gerente de integração de projeto. O que esse cara faz? Ou esse grupo faz? Eu falo um cara, mas não necessariamente é uma pessoa só. É um grupo, né? Uma equipe de gestão da integração do projeto. O objetivo dessa equipe de gerenciamento da integração é manter o alinhamento. Ele que faz o alinhamento das coisas. A hora que alguém está iniciando as coisas, ele já tem que buscar, já tem que pensar no controle, no monitoramento, tem que haver uma integração para que eu não fique tomando decisões estanques.
Então, veja, ele tem aqui a necessidade, né, de identificar, definir, combinar e unificar, através da coordenação, os vários processos de gerenciamento de todos os grupos, de todos os 5 grupos, da iniciação até o fechamento. Esse é um trabalho grandioso. E aí sim, Thaís, muitas vezes, nos projetos grandes, o coordenador de projeto também pega para si a responsabilidade de integrar o projeto. Não tem lógica? Tem lógica. Ele é o coordenador, ele tem aquela visão, então ele vai ser também o coordenador da integração. É aquele cara que vai ficar falando assim, a hora que alguém fala, mas e tal coisa? Ele fala, mas pera lá, essa tal coisa é interessante, mas precisa pensar lá no fim também, naquela outra coisa lá. Como integra? Tá compatível? Verdade, não tá. Entende? É o cara que tem essa visão, porque o gerente de RH ou de prazo, ele só pensa no tempo, no cronograma. O de custo só pensa no dinheiro. Mais ou menos, né? Não é bem assim, só pensa no dinheiro. Mas a responsabilidade dele é essa. E do integrador de projeto é ficar fazendo esse link. Do coordenador também. Só que numa escala mais política, mais ampla. E o integrador, a equipe de integração de projeto, é na escala mais técnica. Mas, às vezes, o coordenador político também pega essa integração de projetos. Vocês estão me acompanhando? A segunda área de conhecimento é do escopo do projeto. Né? Mas isso é importante. O que é escopo? Escopo é o que foi contratado, o que deu start. Né? O que é o projeto? O projeto é um projeto de um parque urbano em tal lugar, sob tal ótica, baseado em tal filosofia. Tal. Esse é o escopo. Mas quantas e quantas vezes vocês não começaram projetos, que não precisa ser projeto de disciplina, mas quem faz arquitetura e já fez engenharia, sabe disso. Você começa pensando uma coisa e muda, a hora que você vê, você está viajando. E sempre tem alguém no grupo que falou, gente, pera lá, volta. Esse que faz volta, é o gerente de escopo. É aquele cara que fala, volta, porque não é isso, não. O produto não é esse, não. O produto é outro. Então, é o cara que fica regulando as viagens. É o chatão. É aquele cara que fala, não vai por aí não, porque o nosso contrato é esse. Ó. É isso que nós precisamos entregar. Você entende isso? Lógico, viajar não é proibido. É até bom. Um bom coordenador deixa viajar. Mas ele cobra do gerente de escopo. Não é trazer, cortar o barato. Porque muitas vezes a viagem leva a algum lugar legal. Entendeu? E o gerente de escopo fala, mas isso não foi contratado. Mas aí o outro fala, mas vai melhorar a qualidade. O outro fala, mas vai baixar o preço também. Opa, pera lá, precisamos pensar melhor aí. Aí o escopo pode mudar. Ninguém está falando que não precisa mudar. Muitas vezes muda. Ou por demanda do cliente, ou por demanda interna. Né? O próprio projeto se autodeterminou a importância de melhorar alguma coisa. Então, o escopo pode mudar. Ele precisa estar claro no começo, mas ele pode mudar, só que tem que ter alguém que fica ali pensando nisso. O gerente de cronograma, já falei, é aquele cara que fica pensando... Professor, oi? Esse gerenciamento de escopos, ele é bastante usado em empresa pública, né? Bastante. Por quê? Por causa da Lei 8666, né? Hã? É por causa da Lei 8666, né? E também porque na empresa pública, geralmente não há uma responsabilidade financeira tão grande quanto na empresa privada. Então, viajar no escopo é mais fácil de acontecer. Assim como é fácil viajar no escopo do projeto de disciplina de arquitetura. Vocês começam fazendo uma coisa, de repente já perdeu uma semana porque vocês foram para um lado que não tinha nada a ver ter ido por ele, entende? Então, assim, isso acontece muito, tá? Onde que eu estava? Cronograma. Então, o cronograma é aquele cara que fica pensando nos prazos, porque prazo é um dos 3 pilares da construção civil. Prazo, qualidade e custo. Esses são os pilares reconhecidos da construção civil. Existem outros, mas o pessoal gosta só desses 3, tá? Então, prazo é importante, sim. Pode não parecer, mas é. E para obras grandes, mais ainda. Né? Muitas vezes, a maioria dos contratos tem multas, etc., que se... Né?
ultrapassar o prazo, você paga a multa. Então, o cara fica ali atento para ver se está andando direitinho, se está adiantado, se está atrasado, se está atrasado, o que precisa fazer, se está adiantado, o que pode ser, onde pode ser investido esse tempo adicional. Tem o gerenciamento de custo, que também é fácil de ver, é o cara que fica preocupado com os custos. Cada vez que alguém dá uma ideia, dá uma sugestão, pensa em alguma coisa, ou faz alguma atividade, o cara fica falando, olha, para lá, isso daí vai causar um aumento no custo de tanto, uma diminuição do custo de tanto, custo fixo, custo tal, uma margem de lucro. Ele é o cara que fica ali pensando nos custos diretos, indiretos, margem, muitas vezes também no financiamento, né, nas fontes de captação de recursos, de onde vem, né, e para onde vai também. Tá? O 5 é a qualidade do projeto. Olha só a importância disso. É um grupo, uma equipe que fica pautada, presa na qualidade. Então, qualquer ideia, qualquer ação, qualquer atividade do projeto, tem um grupo que fica olhando o que isso causa na qualidade do produto. Vai melhorar ou piorar? Vamos, o custo está muito alto, precisa diminuir o custo. Vamos diminuir aqui, vamos comprar um material de segunda categoria aqui, que é mais barato. Aí o cara fala, pera lá, se comprar esse material, vai abaixar sim o custo, mas vai piorar a qualidade em tanto. Aceitamos isso ou não? Então, sabe, joga isso na conversa. E isso, pode ter certeza, vai acontecer com vocês. Não tem como. Mas eu só quero fazer projeto na minha vida. Vai sonhando que você não vai ter esse tipo de conversa, não vai ter que conversar esse tipo de coisa na empresa. E ficar calado não é uma estratégia muito boa para manutenção da empresa. A 6ª área de conhecimento descrita pelo manual é o gerenciamento de recursos. E aí, Thaís, não é só recursos humanos, né? Lógico que dentro da área da equipe de recursos você pode subdividir, mas na verdade nós estamos falando de recursos em geral. Recursos humanos, né? Recursos físicos, tipo material, equipamento, né? Então, às vezes até recurso financeiro também entra por ali também, mas tem o pessoal de custo, né? Mas assim, às vezes, como o dinheiro está associado ao trabalhador, ao equipamento usado, ao material decidido, às vezes eles se misturam eles se tangenciam e às vezes até se cruzam, né? Há uns pontos secantes entre eles aí. O outro é a comunicação do projeto. Vários estudos no passado, nos anos 80, 1980, mostraram que boa parte da ineficiência das construções estava pautada na falta de comunicação. Existiam máximas que viraram até memes, quando nem isso era chamado de meme na época. Quem não se comunica se estrumbica, né? E dentre outras que a construção civil adotou como resposta à ineficiência que era. As pessoas não faziam a comunicação direito, não é conversar umas com as outras, é transmitir a ordem, é transmitir a informação, é transmitir a demanda, é transmitir a ideia e o desejo corretamente. Então, para isso, se estruturou toda uma equipe de comunicação, que significa fazer exatamente isso. Como que tem que ser a distribuição da informação? Como que tem que ser a divulgação da informação? Né? E para vários projetos isso é fundamental. Aliás, para todos os projetos isso é muito importante, mas para alguns projetos isso é top, dentre as 10 áreas de conhecimento descritas aqui. O outro é riscos. Então, tem uma equipe que só pensa nos riscos. O que significa isso? Eu não sei se tem convidados antigos, eu dei aula muitos anos atrás, mas eu falava bastante que assim, a lei de Murphy foi criada para a construção civil. Então, vários desdobramentos da lei de Murphy são aplicados na construção civil. Porque, veja, uma obra da construção civil, ela não começa hoje e termina amanhã. Ela leva um tempo. Então, tudo aquilo que é comprido, tudo aquilo que é longo, ele está sujeito aos percalços da vida. Então, são
coisas mais macros, do tipo, sei lá, planos econômicos, planos plurianuais de governos municipais, leis que vão surgindo e vão sendo atualizadas, que vão modificando, de repente a obra está em andamento, chega uma lei, né, e muda um pouco a necessidade de mudar o escopo do projeto, por exemplo, né? Então, isso tudo gera risco, gera mudanças. Então, assim, tem uma equipe, olha só, ter uma equipe no projeto que avalie o risco de todas as decisões tomadas é muito importante. O que essa equipe faz? Toda vez que alguém dá uma ideia, ele é o pessimista da brincadeira. Toda vez que alguém dá uma ideia, a equipe para, eu falo ele, mas é a equipe, tá? A equipe para e fala assim, pera lá, o que significa isso que eles estão falando? Significa que a gente precisa se preocupar com as eleições que estão chegando. As eleições municipais que estão chegando. Significa que a gente precisa pensar naquelas leis que estão sendo elaboradas na área do projeto. Por quê? Porque se vier um plano econômico, se o fulano for eleito, o panorama vai ser uma coisa, o cenário vai ser um. Se o ciclano for eleito, o cenário vai ser outro. Então, o que ele faz? Ele faz o planejamento de risco. Vamos por aqui, mas se isso acontecer, se esse risco se concretizar, a gente espera isso, mas se isso acontecer, a gente tem um plano B, um plano C e, eventualmente, um plano D, né, para elaborar. Então, já está planificado, o risco já está identificado, já está planejado. As soluções pós-risco, pós-risco não, pós-sinistro, pós-evento, né? Porque vai acontecer. O planejamento da construção civil vocês vão fazer para dar errado não, mas vai dar errado. Então é importante ter os planos B e planos C na mão, para que quando ele acontecer, você já tenha uma resposta. Imagina assim, você está ali e tal, todo leve, solto, maravilhoso e tal, aí vem paulada na sua cabeça. Aí você fala, e aí, peraí. E agora? O que eu vou fazer? Não sei. Pera, vamos pensar. Dançou. Pensar significa 3 dias de ressaca, 2 semanas no papel, 4, 5 reuniões, mais 2 meses. E aí o que acontece com a obra? Fica parada. Ou, pior, que é o que a gente faz, não espera tudo isso. Toma a solução com ressaca mesmo. Sabe quando você acorda assim, não é a hora de você tomar uma decisão, mas você vai lá e toma uma decisão. O risco disso é muito grande. O risco de dar problema é muito grande. Então, tem uma equipe que fica trabalhando nos riscos, quantificando. Então, tem vários procedimentos tradicionais e inovador que tratam do risco, que quantificam, identificam, quantificam, monitoram e respondem aos riscos. Então, isso tudo está lá no manual. Veja como é importante. Tem uma nona área que é da aquisição do projeto. É a área de compras, é aquela que está ligada ao mercado. Então, é aquela que é o elo comercial, digamos assim, é o elo externo das aquisições. Mas espera lá, recursos humanos não faz isso? Recursos humanos... recursos, a equipe de gerenciamento de recursos, ela até identifica as necessidades, mas quem compra é a equipe de aquisição. Entende isso? Pode ser a mesma coisa? Pode. Se o projeto não for muito grande e for possível fazer as duas coisas pela mesma equipe, não tem problema. Ninguém está falando que é obrigatório ter 10 gerentes. Entende isso? Porque os projetos são diferentes. E o último, o gerenciamento das partes interessadas. Esse é um conceito bastante atual, né, de falar de agentes, stakeholders, que são as pessoas interessadas nesse projeto. Então, não são só clientes. Veja, quem são as pessoas interessadas? São clientes, são gestores municipais, às vezes, né? São gestores municipais, são empresas comerciais que querem vender seus produtos. Então, tem um grupo enorme, potencialmente interessado nesse projeto dar certo. Então, precisa de uma equipe que faz essa integração dos diferentes objetivos. Existe uma máxima na administração que, assim, o administrador é aquele que pega
diferentes pessoas com diferentes objetivos e os encaminha para o objetivo da empresa. É a mesma máxima aqui, só que ao invés de empresa, pensa no projeto. O coordenador é aquele que pega uma pessoa que tem o objetivo de ganhar dinheiro, a outra que tem o objetivo de ter status, a outra que tem o objetivo de não sei o quê, e junta tudo isso e faz todo mundo trabalhar para um objetivo comum, que é o produto final do projeto. Então, essas são as 10 áreas do conhecimento de um projeto. E aí, aqui, eu tenho uns gráficos interessantes que o Instituto fez lá no livro deles, que é relacionar as 10 áreas de conhecimento com os 5 grupos de processos diferentes. Então, processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E pensar em cada uma das áreas do conhecimento, como é que ela trabalha dentro desses grupos especificamente. E criou essa planilha aqui, que não dá para ver direito, né? Mas aqui eu estou dando um zoom. Então, veja, eu não vou ficar em todas elas, senão a gente não sai daqui, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre um ou dois aqui. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Grupo de iniciação, grupo de planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Veja, a integração de projeto, como a gente já falou lá atrás, ela tem que atuar desde o início do projeto até o final, porque senão não integra nada. Concorda comigo? Pelo próprio nome de integrar, ele tem que ter uma atuação contínua. Como é que ela faz isso nos processos de iniciação? Ela ajuda, né, a equipe de integração ajuda a desenvolver o termo de abertura do projeto, o contrato, entende? O edital, a licitação, seja o que for, ela ajuda a construir, porque esse edital ele vai impactar em toda a produção do projeto. Então, precisa ter alguém que tenha uma visão ampla, do começo ao fim do projeto, que pode ser o coordenador, ou o coordenador pode delegar isso à equipe de integração de projetos. Como é que a equipe de integração de projeto atua no planejamento? Desenvolvendo planos. Então, veja que a integração está pautada no desenvolvimento de planos. Então, no planejamento, ela desenvolve plano de gerenciamento. No iniciação, ela desenvolve o contrato, né, o plano de abertura, a iniciação mesmo do projeto. Na execução, ela trabalha com a gestão das atividades de execução. Para integrar, né, para conseguir integrar as coisas, ela precisa trabalhar ali paralelamente com as atividades. Então, é uma presença, é uma onipresença muito grande num projeto grande, né? Gerenciar o conhecimento do projeto. Grupos de monitoramento. E no monitoramento, então? Olha só, a integração do projeto, ela tem que monitorar todo o trabalho que está sendo executado, né? Então, ela vai monitorar e controlar o trabalho do projeto e vai realizar o controle integrado das mudanças. Porque, veja, eu não falei que riscos existem e eles vão acontecer e eles vão modificar, e a gente só precisa saber o que é o plano B e o plano C, que nós vamos ter que colocar em prática, e isso gera uma mudança, que às vezes é de escopo, às vezes não é de material, é uma outra, mas sempre tem mudanças. Então, a equipe que vai monitorar e controlar, a equipe de integração que vai monitorar e controlar, ela tem que ter essa capacidade de integrar, né, de controlar a integração das mudanças. Aquilo que mudar, ela tem que ser absorvido rapidamente pelo projeto, e quem faz isso? A equipe de integração de projeto. E ela também atua na finalização, né? Ela que tem que dizer, ó, chegamos lá no produto final, alcançamos os objetivos iniciais, tal, vamos finalizar. Então, veja que ela passa por tudo. Mas veja também, aqui é bom colocar, que o gerenciamento de escopo que a gente comentou, segundo o PMI, ele atua no planejamento e atua no monitoramento. Então, o escopo, ele entra na hora do planejar, então ele cria lá a estrutura analítica do projeto, né? Ele diz quais são os itens do projeto, a fundação, a estrutura, a vedação, né, etc, são os itens da estrutura do projeto. Então, os elementos ali. Segundo o PMI, o Instituto,
o grupo de escopo começa a trabalhar aí, nesse planejamento das atividades. E depois, obviamente, a hora que as atividades estão sendo realizadas por uma outra equipe, por outro grupo, essa equipe de escopo, ela fica monitorando a execução para ver se a execução também não muda o planejado. Entende? É isso que o PMI fala para fazer. O Instituto fala no seu livro, o PMBOK fala para fazer. Eu já acho que na construção civil isso não é bem assim. Por isso que eu coloquei aqui. Por exemplo, a sondagem, os estudos ambientais necessários, eles são elementos não para planejar só o escopo, eles são os elementos para iniciar o projeto. Muitas vezes, um projeto só se inicia baseado nessas informações. Então, definir, ou pelo menos pré-definir, superficialmente definir o escopo, pode ser interessante na hora da contratação, para que a contratação não fique generalista demais, entende isso? Então, veja, por que eu estou falando isso? Só para vocês perceberem que o guia é um guia, mas não é um guru que fala para você pular do abismo, você vai lá e pula. É sempre importante você manter a sanidade, né, da leitura, de saber que aquilo lá é um guia orientador. Não tem verdades ali, tem generalidades ali. Então, para cada projeto, pode ter. Não é assim, mas para projeto de arquitetura é uma coisa, para projeto. Para execução de obra é outro, para execução de um plano, para elaboração de um plano diretor é outro. Não é assim. Existem planos diretores e planos diretores diferentes que podem requisitar abordagens diferentes. Isso é normal. Então, assim, por isso que é importante fazer a gestão, porque mesmo 2 projetos de arquitetura com a mesma demanda, os arquitetos sabem disso. Se der 2 demandas para se der uma demanda para 2 grupos diferentes, vão sair produtos diferentes. Algumas coisas vão tangenciar e ser semelhantes, mas muita coisa vai ser diferente. Por quê? Porque existem contextos próprios para quando se trabalha com um projeto que é um produto único e temporário. É assim que funciona. Então, eu não vou falar dos outros, mas veja, ó, o terceiro item a terceira área de conhecimento, que é do cronograma, também para atuar no planejamento e no cronograma, e no monitoramento, desculpa. Tá? Que é sempre assim, planejar o cronograma e controlar para ver se o cronograma está sendo executado. Planejar os custos e controlar para ver se os custos estão sendo corretamente dentro do esperado, gastos. Né? Na construção civil, a gente sempre pensa nos custos antecipados. Inclusive, eu dou essa aula para vocês de custo. Né? Ó, precisa planejar o custo. Não é assim, mas é uma estimativa? É uma estimativa. Mas também pode precisar da estimativa para fechar contrato, para iniciar o projeto. E assim sucessivamente. Veja que a maioria das áreas de conhecimento atuam no planejamento, na execução e no monitoramento. O processo de iniciação e o processo de finalização são mais simples. Né? Normalmente é burocrático. Né? Na construção civil não é tanto. Em outros lugares, em outros setores industriais, ele é mais burocrático. Na construção civil não é tanto. Mas a maioria das áreas de conhecimento se encaixam nesses 3 grupos: planejamento, execução e controle. E esses últimos aqui também, exceto pelo último, que é o 10º, que é o gerenciamento dos stakeholders, né, das partes interessadas, né, que precisa aqui, ó, no começo, como a gente comentou, identificar quem são esses interessados, quem são os diferentes agrupamentos e quais... Identificar não é falar assim, é o fulano, ciclano e beltrano. Não, é falar o fulano que tem tais objetivos, que tem tal força política, tal força técnica, é o ciclano que tem tais conhecimentos técnicos, tal força política, tal força econômica. Identificar significa entender mesmo, né? Quais são os agentes interessados nesse projeto. E depois também participar do planejamento. E veja que a grande função do gerenciamento das partes interessadas, depois da identificação dessas partes interessadas, é engajar. É fazer com que essas partes interessadas, que é o objetivo do administrador,
é trazer mesmo aquelas pessoas que... o comerciante, ele tem... Qual que é o objetivo dele? É que o seu projeto seja feliz? Não. O objetivo 10º da fila dele talvez seja esse, mas o primeiro é ganhar dinheiro, o segundo é ganhar dinheiro, o terceiro é ter mais estabilidade. Você percebe? Então ele tem objetivos, você tem que identificar os objetivos, mas trazer, engajá-lo no objetivo de fazer uma obra bem feita, uma obra da construção civil ou um projeto bem feito no geral. Entende? Então veja que é engajamento, engajamento, engajamento. Planejar, gerenciar e monitorar o engajamento das pessoas. Essa é uma função política importante que, às vezes, o coordenador de projeto também faz, mas às vezes não. Às vezes ele também precisa de alguém para fazer isso, às vezes ele até faria, mas ele não gosta, não tem tempo também, ele vai deixar de fazer outras coisas, então ele fica fazendo as outras coisas e contrata alguém para fazer esse engajamento aí, tá? Especialistas, inclusive. A construção civil está cheio de especialistas agora nesse sentido. E as empresas grandes, né, as grandes construtoras, os grandes escritórios já estão trabalhando. E as grandes empresas também, eu vou mostrar para vocês, que nem a Thaís falou, públicas. Então, os ministérios do país, as secretarias de Estado, né? As secretarias municipais também, muitas delas, e as outras instituições públicas e várias privadas, estão trazendo o gerenciamento de projeto para dentro, porque percebem que não pode trabalhar de forma ineficiente mais, não dá conta. Não tem capacidade de inserção no mercado. Não perde mercado, entendeu? A gente chega lá daqui a pouco. O PMI também, eu não vou falar muito sobre isso, mas ele é até bem paternalista. Assim, ele coloca umas coisas que eu acho que não precisava, mas ele explica até como você deve fazer para identificar os fatores ambientais da sua própria empresa. Né? Tipo, o que você precisa analisar internamente? Qual é a cultura da empresa? Qual é a distribuição geográfica das instalações? Como é que a minha empresa está distribuída nas suas várias edificações, né? Então ela dá uma ajudadazinha, lógico, vale a pena usar, né? Que elas chamam de FAI, Fatores Ambientais da Empresa. E ela também chama de Ativos de Processos Organizacionais, as APOs, que não tem nada a ver com a avaliação pós-ocupação, mas tem a ver como a empresa pensa, qual é a cabeça da empresa, né? Em que ela se pauta. Se você não olhar para isso, você vai fazer coisas conflitantes e aí também não vai dar certo. Então, ela dá uma série de sugestões interessantes. Isso aqui é tudo uma simplificação, entende? Tá bom? Agora, aqui nós temos também, que eu não vou falar tudo, mas está tudo no PDF aqui, para cada uma das áreas do conhecimento, o PMBOK também coloca os subitens, ele destrincha o gerenciamento de integração em subitens aplicáveis nos agrupamentos de processos. Está vendo aqui? Ó? Então, como a gente falou, integração, ele vai do começo ao fim, lembra? No processo de iniciação, desenvolver o termo de abertura, que estava escrito lá naquele quadro anterior, significa isso aqui, ó. Buscar entradas e saídas e pensar em processos para transformar essas entradas nessas saídas aqui. Então, seja, vou falar só essa, tá? Sei lá, vamos ver. Desenvolver termo de abertura do projeto. Sei lá, procurar os documentos de negócio, os acordos existentes, né? Quais são os domínios existentes, quais são os fatores ambientais da empresa, como é que a empresa funciona, como é que ela trabalha, qual é o nível tecnológico dela, essas coisas. Então, entender isso é importante para fazer um contrato. Né? Quais são os ativos e processos organizacionais, né? O que a empresa pensa, que eu acabei de falar. E aí, para sair, no final dessa atuação da gestão de integração no processo de iniciação, um termo de abertura do projeto, está aqui embaixo. Né? E para isso acontecer, ele tem que pegar as entradas e usar essas ferramentas e técnicas aqui, ó. Buscar assessorias, coletar dados, entendeu? Pegar pessoas especialistas nas várias áreas para fazer, para valorar, para qualificar as coisas. Preciso de um monte de reuniões, né, que são técnicas de vários tipos, reuniões, brainstorms, etc, 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 para chegar num termo de abertura do projeto. Percebe a importância
E isso é só a atuação da equipe de integração. Não vou falar o resto, mas vamos lá para equipe de escopo, né? O gerente de escopo. O que ele vai fazer? Para planejar o escopo, né? Ele vai ter que desenvolver o quê? As atividades do projeto. Vamos supor, a fundação, como é que vai ser, a estrutura, como é que vai ser, a vedação, como é que vai ser. Isso chama estrutura analítica do projeto, né? Isso chama relação de atividades ou de ações de um projeto, né? Então tem aqui, ó, dentro da equipe de escopo, planejar o gerenciamento de escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a estrutura analítica do projeto. Todos esses 4 aqui, do 5.1 ao 5.4, está dentro dos processos de planejamento. Então, veja que é bem organizado. Bem organizado. Agora, validar o escopo já é depois que ele está sendo executado, para ver se está sendo feito do jeito que foi pensado. E aí é lá no monitoramento. O controlar o escopo também é lá no monitoramento. Então, veja que tem sempre entradas e saídas e processos para fazer essas entradas se transformarem em saídas. Então, é isso que a construção civil deve fazer para ser mais eficiente, para não ter aquela administração rudimentar. E aí tem aqui em cada um dos slides toda essa definição. Ó, do cronograma, a mesma coisa. Né? Eu fiz isso daqui assim, eu não sei se tem erro, né? Mas acho que não. Espero que não. Mas aí, assim, é fácil achar esse PMBOK na internet por aí, tá? Não sei se vale a pena procurar o 6º, porque já está entrando o 7º, né? Talvez esperar um pouquinho e procurar o 7º, na hora que ele sair aí, se conseguirem piratear. Bom, então, ó, gerenciamento de cronograma, gerenciamento de custos, né? Veja que pensar nos custos, planejar os custos, estimar os custos e determinar o orçamento são 3 atividades, são 3 processos, digamos, conjuntos de processos ligados ao planejamento. E controlar os custos está dentro de monitoramento. Veja que qualquer um, mesmo um engenheiro, um arquiteto, um profissional da área da construção civil, que trabalha com a construção civil, pode fazer isso. Só que se ele tiver que fazer tudo, com certeza, ele é um ser humano e não vai conseguir. O tempo é igual para todo mundo. Ele não vai conseguir fazer isso direito se o projeto for muito complexo. Percebe? Então, é importante ter ali as pessoas. Vou contratar estagiário. Pode até ser. Imagina um engenheiro que tem estagiário que ele delega. Você vai se preocupar com o escopo, você vai se preocupar com tal coisa, você vai ficar pensando sempre nos custos, tal, e vai, né? Se ele puder contratar 10, bem, senão ele contrata 3 e dá 3 atividades para cada um e dá 4 para outro, né? Dá 3 para cada um, fica com uma atividade para ele, né? Uma área de conhecimento para ele, e aí gerencia todo o projeto com 4 pessoas. Pode acontecer, se o projeto for pequeno, às vezes dá. Entende isso? Né? Gerenciamento da qualidade. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem muita coisa. Isso aqui dá para falar horas e horas. Aliás, vocês vão ter, quem faz arquitetura aqui, vai ter uma disciplina chamada gerenciamento de projeto no semestre que vem. Já saiu o horário, não saiu? Acho até que vai ser sexta-feira. E aí, provavelmente, vai se falar um pouco sobre isso. Não sei se vai especificar mais ou menos, se vai mais para obra, se vai menos para obra, como é que vai ser, mas vai ter um professor que vai dar isso para vocês. Mas a maioria dos cursos não tem isso, não. Aí tem que fazer um MBA, tem que fazer alguma especialização lá fora, que a gente fala depois, tá? Gerenciamento da comunicação. Veja a importância da comunicação no planejamento, na execução e no monitoramento. Veja que é grande, né? Então, já parte de um bloco cheio de entradas e cheio de saídas, né? Por quê? Porque a tramitação da informação, da clareza da informação, dos processos, da rapidez, né, da eficiência da comunicação é muito importante. Para qualquer coisa, mas para um projeto complexo, de custo elevado, é mais ainda porque afeta muita coisa. Dinheiro, viabilidades, etc. Gerenciamento de risco também pode parecer pequeno, mas olha só.
a importância? No planejamento, você tem que planejar os riscos, identificar os riscos, realizar uma análise qualitativa dos riscos, olha só, estimar quantitativamente esses riscos. Então, veja que não é só aquilo, né? É aquilo que a gente falou, tem que identificar, saber quanto, saber o que, quanto vale, o que vale, politicamente, às vezes, tal, e planejar as respostas. Né? Esses 5 itens iniciais estão ligados ao planejamento. Aí depois implementar as respostas do risco, já depois que está planejado, é implementar, ficar ali, na expectativa. Se nada acontecer, se tudo der certo, né, beleza, nem precisa muito, né, muita preocupação. Mas se der errado, precisa saber executar as respostas a esses... Quando a gente fala resposta ao risco, é resposta ao que deu errado. Né? E monitorar esses riscos conforme eles... Inclusive antecipando. Né? Uma boa gestão, ela antecipa. Ela fala, olha, daqui a um tempo vai ter um problema, vai faltar concreto no mercado por conta disso, disso, disso. Então, ela já não vai estocar concreto, mas ela pode pensar, bom, então, pera lá, nós vamos precisar disso, então talvez a gente devia mudar aqui o escopo, o processo, e ao invés de comprar concreto usinado, que vai sumir do mercado, vamos pensar em produzir nosso próprio concreto. Fica ali, esperando, né? Vamos fazer um contrato prévio com cimenteiras, tal, não sei o quê. Se der um problema, a gente faz o concreto próprio e não altera custo, não altera qualidade, etc, etc, etc. Aquisições, a gente já falou também, não vou inventar muito, e das partes interessadas, a gente falou bastante sobre... Olha exemplos de stakeholders, de partes interessadas. E é o engajamento que a gente está falando. Patrocinador, gerente de recursos externos, né, internos, quer dizer... existe uma figura bastante comum, sendo sugerida pelo próprio PMBOK, pelo próprio Instituto, que é criar os escritórios de projeto. Então, o que a Thaís falou é isso, olha, as pessoas estão preocupadas com a gestão de projeto, mas não colocam uma pessoa. Às vezes elas estão criando, né, os organismos, quanto maior a instituição, maior é o organismo que ela tem que criar para gerir os projetos que ela toca. Entendeu? Né? Inclusive, aqui da Unesp, o gestor atual, o diretor atual, era pauta como é que chama? Das promessas de campanha dele, criar um escritório de projeto para fomentar os projetos dos professores. Porque às vezes os professores têm uma ideia, mas ele não consegue tirar essa ideia da cabeça e colocar ela em funcionamento. Porque ele não sabe com quem conversar, não sabe onde pedir dinheiro, não sabe gerenciar isso, não sabe gerenciar aquilo. Ele é mais técnico, por exemplo. E se tivéssemos um escritório de projeto, ele levaria a ideia, sentaria lá com o gerente geral de projeto, o cara fala, pera lá, nós vamos fazer isso, 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 já pegam as pessoas, já dá lá e já encaminha para ele. Isso seria muito mais eficiente, né? A gente conseguiria captar dinheiro, conseguiria captar outros recursos e ampliar a nossa atuação muito melhor do que é hoje, se tivéssemos isso. E a coisa está bem evoluída, né? Vocês vão ouvir várias formas diferentes da mesma coisa, vão ouvir falar de Canvas, vão ouvir falar de Design Thinking, vão ouvir falar de BIM 4D, vão vir falar de um monte de estruturas diferentes que, no fundo, faz a mesma coisa. Gerencia projetos, né? São estratégias metodológicas para gerenciar projetos. Vamos ouvir falar de PCDA, não, PDCA. Tem várias técnicas aí diferentes, mas todas elas conversam mais ou menos do mesmo jeito, entende? Então, pode aprender essa, que eu acredito mais nessa, em termos de despontar no mercado, por motivos que eu falo depois, mas se aprender essa e a empresa pedir outra, pode ter certeza que você só vai usar formas diferentes de fazer a mesma coisa. Né? Ferramentas diferentes que fazem a mesma coisa. Tá? Então, ou você estrutura na forma de matriz, né, de Canvas, ou você estrutura na forma de fluxo, né, de encaminhamento, ou na forma de Gantt, ou na forma qualquer aí. Então tem várias, não é para entender o que está dentro aqui, não, mas se você for olhar aqui, cada cor, a cor preta é de integração, a cor azulzinha clara é de cronograma, né, de gerência de cronograma, o azul escuro é gerência de escopo, então veja que cada cor aqui corresponde a uma das 10 áreas do conhecimento.
E aqui tem a distribuição deles no fluxo do projeto, desde a iniciação até o término, passando pelo planejamento, execução e controle. Tá? Agora nós vamos para a parte mais prática. Bom, aplicação na construção civil. Isso é muito difícil de falar, eu espero que na minha fala, apresentando a metodologia, já tenha ficado meio claro em alguns aspectos onde isso pode ser aplicado, né? Mas eu vou tentar fazer aqui um apanhado de como isso está acontecendo hoje, ou qual é a tendência disso acontecer hoje. Tanto em projetos, quando eu falo projeto, eu falo aquele produto no papel, né? Produto técnico no papel, que serve para as engenharias em geral e para a arquitetura. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando daqueles planejamentos no papel, né? Aqueles textos em papel. Né? E obra é a própria edificação, né, ou a infraestrutura urbana, viária, drenagem, seja qual for a infraestrutura, também é uma obra civil, diferente, mas é. Tá? Então vamos lá. Em termos de projeto, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão achar vários escritórios já gritando aos 7 ventos, né, que trabalham com baseado na gestão de projetos. Então, assim, são empresas especializadas, como essa Arc Fashion aí, que já fez o seu próprio guia definitivo de gestão de projetos de arquitetura. Então, veja que já é uma segmentação da filosofia gerencial, que não necessariamente é do PMI, né, não é do Instituto, pode ser algo ali, mas se você ler lá, é só clicar aí nesse QR Code que você vai para o site deles lá, e vai buscar o guia definitivo de gestão de projetos de arquitetura. Né? Então, para ver que eles estão fazendo isso. Isso serve para projetos de arquitetura, projetos urbanos, projetos paisagísticos, para os projetos da engenharia considerados complementares, como estrutural, instalações prediais, como é que chama lá, um planejamento de impacto de vizinhança. Todos esses projetos de drenagem, todos esses projetos são aplicáveis à filosofia que a gente apresentou agora. E tem sido. Se você procurar, você vai achar exemplos de cada um. Só que ainda, eu vejo assim, vocês vão encontrar vários exemplos ainda engatinhando, ainda não totalmente implementado, não muito maduro, fazendo um monte de bobagem ainda, porque está sendo desenvolvido ainda, né? Lógico, tudo está em desenvolvimento. Tem coisas que estão mais avançadas e coisas que estão menos avançadas. Partindo do princípio que a construção civil é uma droga, do ponto de vista tecnológico e de gestão, então ela está engatinhando ainda, né? Outra coisa, para planejamentos também, vocês vão encontrar vários textos, várias plataformas diferentes. Eu chamo atenção para essa aqui, que o Ministério das Cidades criou, anos atrás, uma plataforma que chama E-Cidades, não sei se vocês já entraram lá, que ela, inclusive, dentre várias coisas, ela também produz cursos. E um dos cursos que tinha sempre aberto, né? Sempre aberto, é o de gestão de projetos urbanos. Eu fiz um curso desses daí em 2016, talvez, eu não me lembro agora quando que eu fiz esse curso. Mas eu me lembro, é um curso pequeno, mas era gratuito, e eu me lembro que eles pautavam assim, é importante que as instituições se preocupem com a eficiência da gestão dos seus projetos, mesmo aquelas que não produzem projeto, que é uma coisa bastante interessante. Eu não sei se temos aqui a secretária de Planejamento de Votuporanga, mas se tivermos, ela pode perceber isso, que assim, se tivesse um escritório de projeto, a Secretaria de Aprovação de Projeto seria ideal. Se ela tivesse uma estrutura de gestão de projeto, ela não produz projeto, ela não faz projeto para a cidade, mas a cidade, o governo contrata projeto, né, licita projeto, o projeto vem e a equipe de gerenciamento de projeto ela pode olhar com um olhar qualitativo, quantitativo, para ver se aquilo lá atende às demandas da prefeitura, né, da gestão. E se as empresas públicas ou mesmo privadas não tiverem isso, de repente chega um projeto que não tem
a qualidade necessária. O meu prédio lá foi isso, chegou lá para a Aplo, em Bauru, o meu projeto, depois de um tempo se descobriu que faltava peças, faltava peças técnicas que constavam na peça orçamentária, e vice-versa. Tinha peça técnica que não estava orçada. Então, assim, uma bagunça que um escritório de projeto teria visto. Lá é um escritório administrativo da reitoria, mas tem engenheiros, tem arquitetos, mas eles não olham para isso. Eles deveriam olhar. Eles deveriam olhar, não. Deveria ter um escritório que olhasse isso, entende? E se vocês olharem aqui também, eu fiz essa pesquisa para falar com vocês hoje, eu fiz uma pesquisa e encontrei uma série de dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalho de conclusão de curso nessa área. Então, pessoas se preocupando com as práticas de gestão de grandes projetos urbanos, porque a gente sabe que quanto maior o projeto, mais complexo é a sua gestão. Então, mais necessidade de uma metodologia eficiente e eficaz se faz. E um projeto urbano, ele é um projeto essencialmente grande se comparado com um projeto de edificação. Então, tem vários. Eu não trouxe a data disso aqui, não, mas é tudo meio novo, tudo meio novo. Então, clica lá no QR Code aqui que vocês vão para lá. Tem uma outra, o que é isso aqui? É uma dissertação de mestrado da Politécnica, né, em que a Mariana faz uma estrutural para o gerenciamento de projeto de uma revitalização urbana. E dá um exemplo. Então, ela pega todos essas áreas de conhecimento, esses grupos de processos, toda essa filosofia, essa metodologia do PMI, inclusive essa do PMI, e aplica e diz como que isso poderia ser usado no projeto de revitalização urbana. Olha que produto bom, né? Porque aí, quem sabe, os próximos projetos de revitalização urbana dão certo. Porque a grande maioria não dá certo. Porque não são projetos também muito rápidos, né? Outra coisa que vocês estão cansados de ouvir falar é do BIM. O que é BIM? BIM aqui, BIM ali. Bom, o BIM, ele é a informação modelada da construção. Então, o Building Information Modeling, ele é uma técnica de modelar todas as informações técnicas da construção antes de começar a construir. Então, a natureza dele, o DNA dele é técnico. Então, junta arquitetos, junta engenheiros, junta as várias atribuições profissionais para produzir um conjunto de informações técnicas para soluções técnicas, né, antecipadamente, para quando começar a construir já ter tudo pronto ali. Mas é isso. Mas hoje nós estamos falando de BIM 4D. O que é o BIM 4D? Olha, está aqui, ó. O BIM inicial é um BIM direto, tal. E isso tem a ver com assim a mudança de paradigma, né? Antes, os vários profissionais da construção civil também eram um balaio de gato. O arquiteto fazia o projeto, nem sabia quem era o engenheiro estrutural fazia o dimensionamento estrutural, mas nunca conversava com o arquiteto, não tinha essa troca, então era cada um por si, Deus por todos, e Deus faltava só com o cliente, porque ele que era o ponto fraco da coisa e ele que dançava. Aí veio o BIM para fazer essa integração, só que é uma integração técnica. Só que hoje eles já estão falando disso aqui, ó, integração de tempo. Ainda não é gerenciamento de projeto, na minha opinião. É só a inclusão da variável tempo na gestão técnica, integrada técnica. Ainda falta uma série de gestões políticas, ambientais, sociais, para virar um BIM misturado com o gerenciamento de projetos. Mas, pelo andar da carruagem, olha que chegar ao 5D, o 6D, talvez já chegue lá. Entende isso? Então, assim, por mais que estejamos caminhando, aparentemente caminhando diferentes traçados, a impressão que eu tenho é que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Tá? Por quê? Porque é uma demanda, uma necessidade, não é porque todo mundo, porque é o óbvio, não é nada disso, porque é uma demanda. Então, a questão de, sei lá, semana passada saiu o relatório do IPCC, vocês viram? Das mudanças climáticas. Os cientistas mandaram o relatório lá para a ONU, e assim, gravíssima situação desenhada por esse relatório. Né? Então, assim, as perspectivas são bastante ruins. Então, assim, se a gente não mudar, não se adaptar para esse modo mais eficiente, não vai dar certo mesmo. Né?
Então, é isso. E aí, assim, tem várias ferramentas na construção civil que estão alinhadas a essa metodologia. Alguns são mais simples, né? Então, se vocês olharem aqui, tem esse daqui que é Instagante. Ele faz o diagrama de Gantt, né? Então ele coloca as atividades, né, da estrutura analítica do projeto encadeadas, com diferentes durações, com alguns recursos inseridos, tal, e faz uma gestão gráfica da coisa, né? Online, gratuito até um certo ponto, pago quando precisar mais do que isso. E tem outros, né? Esse Asana aqui também é famoso, talvez vocês já tenham usado ele é um pouquinho mais complexo que o anterior, né? Mas também ele é mais caro, né? Então, assim, bom, mas aí tem. Só que esses eu não gosto muito, não. Para nosso nível de projeto, né? O porte de projeto que a gente está falando, eu já gosto do Microsoft Project. Ele é da família Project. Aqui tem um vídeo também, mas eu não vou ficar. Olá, pessoal. Vocês estão ouvindo, não, né? Eu sou professor da Academia do Project. Então, ele tem várias coisas aqui, vários cursos gratuitos, etc., que vão ajudar. Tem vários livros também, né? Eu trouxe esse aqui porque esse eu tenho ele em PDF, ele é antigo, mas eu tenho ele. Esses outros aqui eu tenho também, mas eles estão na Amazon, no Kindle, né? Mas são gratuitos também para quem tem o Kindle ilimitado lá. Então, são novos, entendeu? Então, a partir deles, eu fiz algumas. E o MS Project, ele é da família Microsoft, então ele vem junto com o Office. Só que não é o Office Standard. O Standard vem o Word, Excel e o PowerPoint, talvez, e o Gmail lá. Mas se você comprar o Office Professional, Pro, sei lá como é que chama, às vezes vem o Project. Então, tem um aplicativo da família Office. Olha só como isso é importante aos olhos até da própria Microsoft. E hoje, eu tenho ele 2007, mas hoje ele está online. Assim como o 365, né, o Office 365, ele está online. Então, você entra na plataforma e compra. Mas também você pode comprar offline, off-grid, né? Comprar, pagar uma vez só e botar no seu computador e não depender da internet. Quanto custa? R$ 57,00 por mês, no plano 1, e aí vai subindo para os planos aí, né? Se quiser pagar por mês. Se quiser pagar por... E aí cada um tem, lógico. Se quiser pagar uma vez só, você pode pagar aqui R$4.000, R$7.000, aí vocês vão ter essas vantagens aí, pronto, entendeu? Esse é o MS Project que eu gosto mais, que eu acho que ele é mais... Inclusive, ele é mais apropriado... Vou ficar aqui. Ele é mais apropriado para construção civil, né? E aqui está uma tela dele, do que eu tenho, né? Só para mostrar, tá vendo? Você vai colocando aqui por linhas atividades, vai colocando o início e o fim de cada uma no calendário, ele já vai dando a programação, você coloca aqui uma coluna de precedente, né? Para fazer a movimentação de terra, eu preciso ter terminado o item 2. O que é o item 2? É a limpeza do terreno. Então, ele já coloca um na sequência do outro. Para esse aqui começar, esse aqui tem que terminar. Então, vai encadeando e você vai tendo um diagrama de Gantt mostrando como é que a obra está planificada visualmente. Eu tenho outro exemplo aqui. Eu gravei esse vídeo também, mas depois que eu lembrei que vocês não escutam o que eu falo, não adianta nada eu falar aqui atrás. Mas é a tela do meu Office aqui, né, mostrando um exemplo que eu tenho aqui, né, que também não vou... ficar. E aqui as várias telas dele, né? Então você começa o projeto colocando as atividades, colocando você pode criar também template, usar templates, né? Como todo bom membro da família Office, usar os templates já prontos lá, né? Aí você coloca lá como é que é a sua semana de trabalho, que hora começa, que hora para o almoço, que hora volta do almoço, que hora termina, né? Aí você vai colocando depois as atividades, as durações, tal, né? E ele vai já desenhando isso para você. Aí você vai colocando aqui
os recursos, então você coloca o pedreiro tal, o arquiteto tal, o engenheiro tal, o azulejista, você vai colocando a mão de obra, vai colocando a betoneira, vai colocando os equipamentos, vai colocando os materiais, então você vai colocando todos os recursos, ele vai assimilando aqui nas colunas, né, que aqui não dá para ver direitinho, mas se abrir aqui, tem quantas colunas você precisar, né? Tá? Aqui tem anotações também, só isso. Aqui, o que é? O trabalho, né? Então você coloca o tempo de trabalho das pessoas, do seu recurso humano, né? Tem também formas de visualizações diferentes, tipo o cronograma, como é que as atividades estão distribuídas de forma em calendário, né? Na data, assim, é uma forma diferente dessa outra aqui, mas é possível. Né? Você consegue ver os recursos, então você consegue analisar, olha, quantas pessoas estão trabalhando, qual é o volume de dinheiro que eu estou gastando com salário, qual é o volume por mês que eu estou gastando de material, qual é o volume por mês que eu estou gastando de custos indiretos, por exemplo, daquela obra. Então eu consigo gerenciar tudo isso. Eu falo eu consigo, mas eu estou falando assim, a equipe de custos vai usar ele para gerenciar uma coisa, a equipe de qualidade vai usar o aplicativo aqui, o Project, para gerenciar outra coisa. E ele tem, inclusive, como a gente mostrou lá, na nuvem, né, colaborativo. Então, você trabalha com colaboração, né, um único projeto a várias mãos, com diferentes hierarquias de manuseio, tal, para não ficar pagando do outro, aquela coisa toda que você já sabe como é que funciona. Né? E depois ele permite uma série de relatórios diferentes para a gente monitorar, qualificar, quantificar e finalizar o projeto, né, fazer aquele relatório final do projeto para ver se aquilo atingiu os objetivos, quais foram os gastos, onde se gastou mais, onde se gastou menos, onde foi mais eficiente, onde foi menos eficiente. Isso tudo é muito importante porque cada trabalho finalizado, ele realimenta os trabalhos vindouros. Né? Então, basicamente, funciona desse jeito. Ok? Não sei se eu fui rápido, acho que eu gostei. Gastei um pouco mais de 1 hora. 1h30, que era o que eu estava pensando. Dúvidas? Vamos conversar aqui, gente. Isso aqui é para ser um diálogo, porque se não for um diálogo também fica muito ruim. Vamos ver o que a gente... Quem trabalha, quem faz estágio aí pode contar alguma coisa sem atingir os limites éticos, sem problema algum. Deu para entender a minha fala? Vamos começar por aí. Para mim, deu para entender, obviamente, mas ainda é um pouco. Ainda não consigo imaginar tudo funcionando junto, porque eu nunca trabalhei de fato com um projeto de arquitetura. Eu como estudante, e ainda trancando muitas matérias desses 2 anos, eu ainda estou muito atrás do projeto, né? Na parte muito só de pensar ele por ele, e não como vai ser executado o material. Então, ainda é difícil essa conexão, mas está encaminhando. Não, mas Rebeca, isso é normal, não tem muito o que fazer, entendeu? Você está num processo contínuo. O que a gente está falando, o grande objetivo de eu estar aqui não é para te instruir, você virar uma gerente, uma coordenadora potencial de projeto, porque isso não vai acontecer assim de uma hora para outra. Mas o meu objetivo aqui é falar um pouco desse assunto para ficar ali, ó, em algum lugar ali na camada superficial do cérebro, ali, sabe? Meio que em espera. Porque a hora que você precisar, ele está ali. A hora que você ouvir alguma coisa, você vai conseguir fazer algumas ligações que, se você não ouvir sobre isso agora, você não vai fazer essas ligações. Tá? Então, outra. A hora que você estiver lá fora também, vão te perguntar isso. O que você sabe sobre gestão de projetos? Você pode falar, olha, eu sei da metodologia, sei que ela é importante para ser eficiente e tal. Você já vai estar um passo bem avançado no entendimento que uma empresa grande, se é isso que você quer fazer da vida, vai exigir de você. Porque, na final de contas, você vai trabalhar numa empresa, você não vai sentar numa prancheta isolada com
com uma célula, com fechamentos laterais e sentar ali, te dar um papel branco e esperar que você produza alguma coisa no final do dia. Não vai ser assim. Você vai ficar em reuniões, em trabalhos coletivos o tempo todo, o tempo todo. Se for projetos grandes, é o tempo todo. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, tem que acontecer. Né? Então, assim, lógico, se a empresa já estiver estruturada para isso, as figuras já vão estar claras. O projeto que você participou lá de resíduos, eu quis contratar um gerente de projeto porque eu queria essa eficiência. Eu não atingi o que eu gostaria de ter atingido porque as habilidades não foram tão bem contratadas. Entende isso? Sim. Mas veja, todo mundo fala que um plano daquele que a gente fez em 11 meses tem que ser feito em 24 meses. Então, veja, eu pude ser o coordenador porque eu não tive que escrever nenhum ofício. Porque se eu tiver que escrever um ofício, pensar em contratação, ter que ler contrato, eu não faria a parte escrita que eu fiz. E o Adriano fez isso. Se valeu a pena o dinheiro que nós pagamos para ele, é uma outra história. Agora, se você fizer contratações cada vez melhores, né, equipes cada vez mais bem estruturadas, porque não fui eu que contratei ele. Eu tive que aceitar uma contratação. Você não sei se você sabe disso, mas eu tive que aceitar uma contratação. Veio de fora. Agora, num projeto de uma empresa, as contratações são feitas por outras coisas, pelo mérito. Entendeu? Então, elas tendem a funcionar. E um monte de coisa que está ali, que eu acabei de dizer para vocês já passaram. Vocês só não conseguem identificar. Porque foi de uma forma assim, foi uma briga com seu colega de projeto, do grupo de projeto, é uma discussão que vai ter o tempo todo na equipe de projeto. Só que a postura que você vai ter que ter lá profissional não é a mesma que a maioria tem aqui no acadêmico. Aí briga, xinga, fica de mal, aquela coisa toda, mas assim, lá vai ter as mesmas brigas e às vezes piores, né? Só que tem que ter alguém ali que, né, que gerencia isso. Então, assim, pode ter certeza que essas coisas vão naturalmente entrar. No semestre que vem, na hora que vocês estiverem fazendo a disciplina, vocês já vão amadurecer um pouco mais. Eu não sei como é que vai ser o objeto da disciplina, se vai ser dado um projeto, como é que vocês vão ter que fazer isso, não sei. Mas se vocês aproveitarem um pouco, vão sair daqui, eu garanto, inclusive com uma disciplina no currículo. Quem ficou aqui 1h20 pelo menos, vai receber um certificado do Okimoto, não é grande coisa, né? Com R$10 você não compra um cachorro quente, mas vai estar escrito no seu currículo que você fez um curso. Se fizer lá, se fizer não, porque não tem mais, né? O Ministério das Cidades cortou os cursos gratuitos lá. Eu não sei nem se está tendo um ou outro, mas esse não existe mais. Esse print que eu dei não foi de 2016. Esse print eu peguei agora. Fui lá, mas está fechado, tá? Suspenso, como várias coisas do Ministério das Cidades estão suspensas. Então, assim, mas tem outros lugares. Eu fiz curso de gerenciamento de projeto gratuito lá na GV, por exemplo. Ajudou alguma coisa? Não ajudou nada, mas está no currículo. Foram 6 horas só, introdução, sabe? Mas vai fazendo. Se quiser, obviamente, seguir e entender um pouco mais isso daí. Se não for da sua alçada, não quiser, tudo bem. Mas que é importante saber isso, quem vai trabalhar na profissão, eventualmente vai cruzar. E se tudo der certo ou errado, para quem não pensar, e se tudo der certo para quem pensar nesse caminho, há uma tendência das empresas, não só as grandes, mas cada vez mais empresas cada vez menores, adotarem alguma metodologia de eficiência, porque senão elas não vão concorrer, não vão conseguir concorrer com nada. Aí vão falir, vão quebrar, vão ser engolidas pelas outras que estão sendo mais eficientes, entendeu? Eu penso assim. Thaís, você ia falar alguma coisa? Você escreveu alguma coisa aqui? Não, professor. Alguém mais? Pode perguntar, exemplo. Não fica constrangido, não. Quer que eu pare de gravar? Vou parar de gravar. Aí vocês podem perguntar